Olá a todos, espero que se encontrem bem. O meu nome é Bruno e venho aqui apresentar os módulos de Matemática e Ciências, que correspondem a pequenos jogos realizados pela Candir Studios. O objetivo com esta sessão, com esta live, é mostrar a coordenadores, professores ou pais aquilo que é realizado e que tipologia é que são os jogos e quão fácil é instalá-los nos vossos dispositivos. A live vai funcionar através de uma demonstração de um vídeo pré-gravado. Eu vou estar aqui nos comentários de forma a poder respondermos a qualquer questão que vocês tenham, quer seja a meio do vídeo, quer seja mais na altura final, quando tiverem questões gerais. E a qualquer momento farei uma pausa para fazer explicações necessárias e esclarecimentos que necessitem. Passaremos a apresentar então módulos de Matemática e Ciência, mais enquadrados para o sexto ano. No entanto, são convidados todos os professores para averiguar as possibilidades de utilizarem estes recursos na sala de aula ou como trabalho de casa. Passamos então a demonstrar como é que podem instalar os nossos jogos. Basta dirigir-se à página da Candir Studios, vão online ao Google, escrevem Candir Studios, clicam no primeiro link no primeiro site que vos aparece. A partir daqui, são em acesso ao nosso site, têm que clicar em cima onde indica Downloads e através dos downloads conseguem ver todos os módulos, os 6 de momento que temos de Matemática e os 6 de Ciências. Clicam num, por exemplo, vou clicar aqui nos cálculos diversos, que é o sexto de Matemática, ele começa imediatamente a transferir, clicam na área de transferências e clicam duas vezes na aplicação em causa. Têm que ceder aqui a oportunidade de executar o programa mesmo solicitação extra, criam o atalho no ambiente de trabalho, clicam em seguinte, instalar e o jogo inicia a sua instalação. Podem executar automaticamente, clicando em concluir. O jogo vai passar ao seu momento de instalação, tendo aqui um pequeno tempo. Vamos fazer isto uma passagem em fast forward, mas podem ver através dos minutos que estão a decorrer que é uma instalação relativamente rápida e célere, é algo feito especificamente para ser suportado em computadores mesmo da escola, ou seja, que não tenham um processador assim tão avançado, e todo o jogo é construído com essa leveza de forma a possibilitar uma jogabilidade mais adequada. Assim que o jogo é instalado, ele fica automaticamente como um atalho num ícone no ambiente de trabalho. Escrevem na zona de login o vosso endereço já previamente solicitado, a palavra passa em causa, clicam em entrar. Por norma, depois de clicar em entrar, o jogo tem que carregar ainda os vossos dados, por isso há uma nova zona de loading. E aqui passam a apresentar o vosso ecrã inicial, onde têm todas as ferramentas, podem navegar pelos diversos jogos, podem selecionar o volume em caso ou até cortar o som fundo da música do jogo, têm acesso à ajuda específica de cada um dos jogos selecionados, ou seja, à medida que vão mudando dos jogos, clicam na ajuda para perceber como é que esse jogo funciona. Podem ir às informações gerais de todo o módulo, e aqui explicam de que forma é que funcionam as medalhas. Podem mudar as configurações, mas estas já estão preparadas para que todos os computadores suportem o jogo, mas podem alterá-las mediante a vossa pretensão. Tem ainda os créditos onde averiguam de como forma é que os jogos foram construídos. As zonas de pontuação em níveis vão variando mediante a resolução dos próprios jogos e tem ainda a ferramenta de sair de todo o módulo. Assim que entram num jogo, podem selecionar os diferentes níveis e depois de selecionar o nível pretendido, clicam em play e iniciam o jogo concreto. Neste caso, é um jogo de matemática em que há aqui uma sucessão de números, tendo de encontrar o número que está aqui em causa. Tem dentro do jogo a possibilidade de ter uma ajuda extra para verificar como é que ele é construído, a captura de ecrã, a pontuação, sair do jogo, recomeçar, e tem ainda o temporizador que vos permite verificar de que modo é que o jogo está a progredir e de que modo é que a pontuação vai ser alterada. Neste caso, tinha que dar continuidade à sucessão de números, temos que selecionar através do rato ou arrastar o nosso bloco até outro local, depois voltar a clicar. Vou sair rapidamente para continuar a explicar. Nesta questão de recomeçar o jogo, ele volta com a temporização final. Posso clicar, como fiz agora mesmo, uma captura de ecrã, aparece essa indicação. E no meu ambiente de trabalho, na zona de capturas de ecrãs, já tenho isso e é algo útil para depois os professores guardarem esses dados, ou de forma que os alunos consigam depois mandar essa fotografia aos professores comprovando que estão a realizar os exercícios em causa. Pronto, aqui averiguam o tempo e a pontuação e é também automaticamente efetuada uma captura neste momento. Agora, como poderão ver, deste lado direito tem as medalhas associadas aos três níveis e a pontuação adequada a cada um dos níveis.
Neste caso, visualizamos como é que é o módulo 6 de matemática, mas se formos a averiguar outros módulos, a disposição deste ecrã inicial poderá ser ligeiramente diferente. Ou seja, toda a ajuda, todo o som, os créditos, a zona de medalhas, está tudo apresentado, no entanto, a disposição em causa pode estar num sítio, num local distinto. É uma questão de se irem apropriando, de verificarem as legendas associadas, mas conseguem aceder a tudo do mesmo modo, simplesmente se encontram noutro local. É uma questão de exploração, mas é extremamente semelhante. No que concerne aos rankings, os professores têm acesso às classificações de todos os seus alunos, ou seja, conseguem ver aluno a aluno de que forma é que ele está a progredir nos jogos, ou seja, a progredir na matéria, podendo selecionar até a turma toda e verifica mediante a turma toda qual é que é o melhor e qual é que é o pior aluno, situando-se assim em termos de comparação, podendo selecionar até vários módulos em conjunto e averiguando aqui várias matérias, por exemplo, tudo matemática, tudo ciências, ou até no caso de ter mais do que uma turma, conseguir averiguar as duas turmas e verificar qual é que é o conteúdo que está a ser mais aprendido ou menos aprendido. Aqui apresento-vos já os módulos concretos. Temos aqui o módulo 1 de matemática que retrata alguma matéria sobre números e operações, no caso concreto frações, números mistos, números primos, até conceitos associados aos divisores, e passo-vos a apresentar alguns jogos concretos. Por exemplo, neste caso temos alguns troncos, podemos selecionar ou criar novos troncos de forma a formar os números mistos que se encontram em cima. Aqui há uma comparação direta entre as parcelas do tronco, em que podemos dividi-las parte a parte, ficando com metade, um quarto, um oitavo e por aí fora, até nós conseguirmos inserir na caixa o valor que temos em cima, que neste caso é o 1, 15, 16 avos. Ou seja, neste caso, à medida que vamos inserindo, os alunos conseguem ver em baixo que número é que está a ficar e conseguem fazer uma comparação entre frações. Isto pode ser usado isoladamente ou em grupo. Relativamente ao módulo 2 de matemática, já passamos para a área e para o domínio de geometria e medida. No caso concreto, apresentamos polígonos, medições de perímetros das áreas desses polígonos, simetrias, pontos médios, aí temos que encontrar o ponto médio através de uma espécie de comparação dos compassos, como temos aqui neste caso concreto, temos uma simulação da forma como utilizamos o compasso para criar os pontos, uma espécie também de GeoGebra, mas com alguma orientação e narração. Temos também a criação de bissetrias, mediatrizes e outros jogos similares e que vão indiciar a necessidade de verificarmos estas particularidades geométricas. Relativamente ao módulo 3 de matemática, damos continuidade na mesma à geometria e medida, só que no caso concreto, para além de verificar perímetros e áreas, neste caso seriam mais do círculo, recorrendo a fórmulas concretas e de composição de algumas figuras, mais complexas do que no módulo 2, teremos aqui também a necessidade de escrever figuras no plano e no espaço, ou seja, para além de ser no 2D, teremos 3D, teremos sólidos geométricos, propriedades dos mesmos, fazer classificações. Neste caso concreto, continua a ser um exercício que estão a ver na prática de geometria com algumas 2D, com algumas definições em que se solicita numa frase para estourar alguns balões que formam uma figura geométrica e depois de estourados essa figura geométrica desaparece e dá um novo prompt de uma nova questão. É um exemplo de um dos jogos. No módulo 4 fazemos novamente a ponte de continuação. Neste caso deixamos a geometria bidimensional e passamos para uma geometria exclusivamente tridimensional, onde verificamos, neste caso concreto, estamos a ver planificações e de forma é que a figura que se encontra no pedestal se enquadra com alguma das planificações que se encontram. No espaço poderemos verificar alguma contagem e números racionais não negativos associados a áreas e volumes. E outros exercícios distintos, cada módulo tem 6 exercícios, aplicados ainda ao conteúdo de geometria e medida. No módulo 5 de matemática, já transitamos para os conteúdos de OTD, da Organização e Tratamento de Dados. Neste caso, temos de distinguir vários tipos de variáveis, qualitativa, quantitativa, mediante alguns objetos que nos encontramos. Realizar proporções e razões, que é como é no exercício concreto. Cada um dos níveis depois tem uma aplicabilidade e uma visualização diferente deste tipo de resolução de exercícios. Temos diversos problemas que envolvem estatísticas, com a média, a moda, a amplitude, de forma a interpretar algumas decisões, reconhecer estes significados de razão e proporção, como disse anteriormente, e ainda a proporcionalidade direta em alguns dos exercícios e algumas das temáticas. No módulo 6 de matemática, revisitamos quase todos os conteúdos. Neste caso, temos reconhecimento de potências, com operações com potências, adicionar e subtrair números inteiros com cálculos mentais, propriedades das operações, expressões numéricas, e até mesmo a resolução de problemas mais complexos que envolvem a lógica.
Neste caso do exercício que estão a ver, está relacionado com as potências, com o desbloquear alguns cadeados para conseguir jogar ao jogo das damas. Entrando agora para os módulos de ciências. Há diferentes tipos de módulos mediante todos os domínios associados. No módulo 1 de ciências tratamos da parte dos nutrientes, ou seja, há tarefas associadas com formulação de emendas, interpretação de alguns rótulos, escolha de pratos específicos, relacionar os diferentes tipos de dentes, os dentes de leite e as funções de cada tipo de dentes. Neste caso concreto, temos que organizar e distinguir os alimentos associados à sua classificação. Aqui é o exercício dos dentes que eu estava a referir, e temos todo o módulo associado com esta parte nutritiva, passando depois para a parte da alimentação concreta, no que concerne ao sistema digestivo, sendo esse o módulo 2 de ciências. Este é o ambiente do módulo 2 de ciências. Como podem ver, cada um tem uma narrativa associada. Temos que relacionar os órgãos do sistema digestivo, fazer alguns esquemas básicos. Este, como poderão ver, será uma inserção apenas de definições e de conceitos, mas temos outros em que há a organização concreta do sistema digestivo, caracterizar não só o humano, mas também de aves granívoras, de animais ruminantes, dos omnívoros, tentar averiguar estas particularidades do sistema digestivo e até mesmo os processos de absorção. No módulo 3 de Ciências, trabalhamos o sistema respiratório e o sistema excretor, ou seja, há aqui várias questões e vários jogos que se aporreiam com a função respiratória, os órgãos do sistema respiratório, a morfologia da pele, formular opiniões críticas sobre a importância de regras de higiene associadas também a estes sistemas, ou seja, há toda uma dinâmica relacionada também com as tecnologias e daí este ambiente digital que estão a conseguir aqui ver, para se apropriarem de que forma que as tecnologias são úteis para melhorar estes sistemas e para manter o cuidado e a saúde do ser humano. Para além do sistema excretor e respiratório, há também o sistema urinário através de tabelas e gráficos, tendo que analisar os mesmos, e ainda o sistema cardiovascular, estando todos no mesmo módulo, apropriados de distintas formas, de forma que o aluno consiga compreender estes conteúdos e estes diversos sistemas. Já no módulo 4, passamos para o sistema reprodutor pela sua complexidade e dinâmica, bem como os conteúdos mais alargados associados. No módulo 4 de Ciências, o sistema a trabalhar é o reprodutor. Nesse sentido, é necessário realizar diversas atividades associadas à distinção dos caracteres sexuais primários e secundários, relacionar os órgãos principais do sistema reprodutor masculino e feminino. Neste caso concreto, também trabalhamos ainda dentro deste módulo condições associadas ao período de gravidez, e neste caso são algumas atividades concretas que as mulheres grávidas deverão fazer ou não. Caracterizamos o processo de fecundação, o processo de nidação. Há diversas atividades relacionadas com esta temática no módulo 4. No módulo 5 de Ciências, trabalhamos também a reprodução, mas neste caso associada às plantas, ou seja, tudo relacionado com as plantas, a sua obtenção de alimento, a forma como elas podem se diversificar umas com as outras, não só em termos de constituintes concretos, mas também a sua zona de retenção do alimento e das suas nutrientes, identificar os principais órgãos das plantas, tendo também que fazer algumas dissecações, como o exercício que vamos passar a ver aqui, onde há não só a identificação e mediante os diferentes níveis, temos mesmo que verificar e classificar as diferentes partes das plantas, e até mesmo o reconhecimento da importância de alguns agentes de polinização, ou seja, todos os conteúdos relacionados com esta temática encontram-se neste módulo 5 de Ciências, tendo que fazer diversas atividades e pequenos jogos distintos. Neste módulo 6 de Ciências, já discutimos a importância da ciência tecnológica para a descoberta dos micro-organismos, sendo essa a temática geral do módulo 6. Os micro-organismos, a importância das vacinas, da forma que podemos combater estes micro-organismos, distingui-los entre patogénicos e úteis ao ser humano, identificar os seus diferentes tipos e a forma de atuação mediante cada um deles. Neste caso concreto, estão a verificar também a montagem do microscópio, podendo ser feita alguma visualização própria dentro do microscópio, formular e simular uma focagem e uma preparação, e diversos tipos de exercícios, como podem ver, de ambiente diferente, com uma jogabilidade e gamificação mais apelativa para que os alunos consigam responder a uma diversidade de questões distintas ainda sobre esta temática dos micro-organismos. Será importante mencionar que em cada um destes módulos temos sempre o jogo específico, para além de 6 jogos específicos de cada módulo da temática que eu tive a identificar, temos o modo gincana. O modo gincana dentro de cada módulo é um modo de mundo aberto em que o aluno pode explorar todo o ambiente de jogo, onde se encontram lá dentro inseridos os 6 jogos, podendo jogar cada um deles isoladamente. Isto normalmente é mais apetecível para atividades dinâmicas em que o professor permite que os alunos explorem este ambiente e até encontrem algumas narrativas ou alguns easter eggs associados ao ambiente de jogo, ou até
eventualmente ligarem, interligarem outros conteúdos de disciplinas distintas, por exemplo, a formulação de uma história mediante o ambiente visual que tem no espaço. Como poderão ver, tanto conteúdos de ciências como matemática e mesmo de cada uma das áreas ao longo dos módulos têm este ambiente visual bastante diferente, e isto é para causar um maior impacto e menos aborrecimento às crianças pela questão espacial, onde se orientam para obter as vidas e os pontos para resolver todas as tarefas solicitadas. O que podem verificar aqui é que neste modo Gincana temos alguma vida e mediante nós errarmos em algumas questões, no caso concreto dos alunos não acertarem nas questões vão perdendo vida, assim que não têm vida têm pequenos baús espalhados também neste local, devendo ser encontrados com questões diversas, de forma a conseguir, ao responder corretamente a essas questões, recuperar vida. Este foi a espécie de live que fizemos relativamente aos módulos. Não tem aqui toda a demonstração de todo. Sintam-se à vontade para explorar as nossas redes sociais de forma a averiguar outros jogos concretamente e os conteúdos totais didáticos que se encontram no mesmo. Espero que tenha sido minimamente esclarecedor do modo de funcionamento destes módulos, mas questionem o que quiserem aqui nos comentários e eu procurarei esclarecer-vos adequadamente. Obrigado por terem estado aqui presentes e por terem assistido a esta demonstração.